O Irã é simultaneamente uma das economias mais poderosas e vulneráveis do mundo. Ele tem uma influência imensa e muitas vezes indesejada sobre sua região, as maiores reservas de energia de qualquer país do planeta, e uma população enorme e surpreendentemente bem educada. Além disso, sua posição no mundo talvez não pudesse ser mais ideal. Está estrategicamente localizado com uma longa linha costeira ao longo de algumas das rotas comerciais mais movimentadas do planeta e está quase exatamente no ponto central da população global, tornando o potencial de negócios com centros estabelecidos na Europa e mercados em rápido desenvolvimento na Ásia uma oportunidade de ouro. Isso também não é apenas uma possibilidade teórica. Do outro lado do Golfo Pérsico, seus vizinhos Catar, Bahrein, Emirados Árabes, Omã e até mesmo a Arábia Saudita estão todos desfrutando dos frutos de sua fabulosa riqueza petrolífera. E sim, eles claramente têm seus próprios problemas, mas com um PIB per capita médio 10 vezes maior que o do Irã, pelo menos têm riqueza suficiente para fingir que esses problemas não existem. Então sim, o problema é que, apesar de todas essas vantagens, o Irã também é um dos países mais vulneráveis do mundo. Sua economia é fortemente baseada na exportação de petróleo e gás, o que já é ruim para qualquer país em tempos normais, pois cria dependência de um setor volátil e extremamente fácil de explorar. Mas claro, para o Irã é ainda pior, porque é difícil até mesmo vender o petróleo que possui. A economia do Irã quase se tornou definida pelas sanções sob as quais vive há 45 anos. Comercializar diretamente com o país, fora algumas exceções muito restritas, já é o suficiente para que indivíduos, empresas e até economias inteiras sejam banidas do comércio e das finanças globais. Essa tensão constante culminou, é claro, algumas semanas atrás, quando os Estados Unidos realizaram ataques contra instalações nucleares supostamente iranianas, o que foi uma escalada nada sutil do conflito com Israel, a potência regional rival de fato. Agora, este vídeo não trata desses ataques ou de especulações sobre o que eles podem significar para o futuro. Ninguém pode prever isso. Na verdade, este vídeo já estava em produção muito antes da Força Aérea dos Estados Unidos cavar alguns buracos em alguma montanha. Realisticamente, esses foram apenas os eventos mais recentes em uma longa história de rivalidade com os Estados Unidos que, para o bem ou para o mal, ainda dita amplamente as regras de quem pode participar da economia global. Dito isso, é fácil concluir que o Irã nunca teve realmente uma chance. No entanto, também cometeu muitos erros próprios, o que o colocou em uma posição extremamente difícil. Ele não pode melhorar sua economia sem repensar radicalmente a forma como opera, e seus líderes não podem mudar essa forma de operar sem potencialmente perder o já frágil controle sobre o poder. Isso é uma grande pena, porque o país tem um potencial imenso, não só para melhorar drasticamente a vida de seus cidadãos, mas também para contribuir com o restante do mundo por meio da energia, comércio e estabilidade regional em um dos cruzamentos mais importantes do planeta. Então, qual é o dilema econômico do Irã? Existe um caminho razoável para a reintegração à economia global? E por fim, além dos grandes problemas globais que ocupam as manchetes, quais são os desafios enfrentados pela economia doméstica do Irã? Então, quando se trata do Irã, é importante primeiro abordar os dinossauros liquefeitos na sala. O Irã é possivelmente o país mais abundante em energia do planeta. Ele tem a terceira maior reserva de petróleo, atrás apenas da Venezuela e da Arábia Saudita, e a segunda maior reserva de gás natural, atrás apenas da Rússia. Juntas, essas reservas significam que ele possui quase combustíveis fósseis infinitos, que não apenas são abundantes, mas também muito fáceis de extrair em comparação com instalações no Mar do Norte, extração de xisto ou campos árticos. Somado ao fato de que o Irã está em uma localização tão ideal para canalizar energia diretamente para a China ou enviá-la por algumas das rotas mais movimentadas do mundo, isso deveria ser uma maneira fácil de garantir algum nível de prosperidade econômica. Claro que existem grandes problemas econômicos vindos de uma dependência excessiva da exportação de petróleo ou de qualquer produto único. Aliás, mas o Irã tem tanto desse recurso que pode simplesmente forçar uma produção em alto nível e se preocupar com a distribuição depois. A melhor maneira de fazer isso seria usar essas receitas como capital inicial para tentar desenvolver indústrias domésticas alternativas, como seus vizinhos do outro lado do Golfo Pérsico estão fazendo com vários níveis de sucesso.
Se isso for difícil demais, sempre há a opção de simplesmente investir o dinheiro em mercados globais e estabelecer um sistema de bem-estar para que as pessoas tenham uma certa qualidade de vida, independentemente do que aconteça com suas reservas de energia. Mas isso não aconteceu. O país pode ter os maiores potenciais energéticos do planeta, mas, como qualquer pai decepcionado diria, potencial nem sempre se realiza. Deixando de lado os desafios de exportação por um momento, o Irã tem tido grandes dificuldades até para fornecer energia a si mesmo. O país tem gás natural quase ilimitado disponível e usinas suficientes para convertê-lo em eletricidade, e ainda assim tem enfrentado apagões prolongados porque sua infraestrutura é antiga e, em grande parte, mal administrada. Isso pode ser explicado, em parte, pelo fato de que é difícil para o Irã conseguir equipamentos elétricos modernos por conta das sanções pesadas. O Irã é um país grande que fica extremamente quente no verão e extremamente frio no inverno, então há uma demanda enorme por energia só para controle climático doméstico. Toda essa transmissão exige muita infraestrutura que o país não tem capacidade de construir por conta própria. E como empresas ocidentais estão proibidas de negociar diretamente com o Irã, ele também não consegue obtê-la dos fornecedores típicos. Para ser justo, essa não é uma situação exclusiva do Irã neste momento. Um relatório de uma organização com um nome que parece levemente direcionado mostrou que componentes essenciais de redes elétricas estão em falta no mundo todo. O planeta está em processo de conversão das redes para acomodar energias renováveis, que agora são mais baratas, porém mais esporádicas. Por outro lado, essas redes também receberam novas cargas vindas de centros de dados, mineração de criptomoedas e agora, claro, inteligência artificial. A questão é que as empresas que produzem essa infraestrutura não conseguem acompanhar a nova demanda. Então, há muito pouco incentivo para sequer fornecer indiretamente um país sancionado como o Irã, quando elas podem vender seus produtos com margem muito maior para clientes que não vão lhes causar problemas. Além disso, não é como se o Irã tivesse feito muitos esforços para resolver isso. Realisticamente, ele poderia provavelmente trabalhar com a China, que hoje é de longe seu maior parceiro comercial, trocando seus combustíveis fósseis baratos por alguns desses equipamentos. As corporações chinesas ainda precisam obedecer oficialmente às sanções se quiserem fazer negócios com o Ocidente, mas elas se tornaram muito boas em encobrir suas trilhas só o suficiente para que ninguém questione muito. Vamos chegar a esse sistema em breve. O problema é que o Irã não quer necessariamente tornar sua energia abundante mais acessível. Uma das formas mais diretas pelas quais o Irã utiliza sua riqueza petrolífera para apoiar seu povo é subsidiando diretamente o petróleo e a energia. Isso levou a uma situação em que a energia para os consumidores é extremamente barata, mesmo levando em conta as baixas rendas do país. Mas quando algo é quase gratuito, as pessoas não dão valor, o que significa que, historicamente, houve poucos incentivos para tornar o uso da energia mais eficiente. Uma das maiores indústrias paralelas que se desenvolveu no Irã foi a já mencionada mineração de criptomoedas. Operadores informais podem usar a energia altamente subsidiada do país para gerar um ativo útil para contornar as sanções. Oficialmente, o governo condena essa prática e aponta para ela como a razão pela qual as pessoas estão enfrentando apagões, em vez de outras questões como corrupção generalizada e incompetência na gestão da infraestrutura existente. Normalmente, a relação entre produção econômica e uso de energia é quase perfeitamente correlacionada. Economias mais ricas usam mais energia tanto para alimentar as indústrias, que ajudaram a enriquecê-las, quanto, uma vez ricas, para prover transporte, controle climático e produtos sofisticados. A correlação é quase impressionante, mas mesmo nesses dados, é claro que existem exceções. Países aqui em cima usam muita energia com pouca produção econômica, e os lá embaixo geram muita produção sem usar tanta energia assim. O Irã usa mais energia per capita que a Dinamarca, mas produz cerca de 1/5 do rendimento, mesmo ajustando pelo poder de compra. Também vale destacar que esse gráfico ajusta pelo poder de compra com uma estimativa, digamos, muito generosa do verdadeiro custo de vida no Irã, considerando sua moeda desvalorizada. E também vamos falar sobre isso. Simplificando, o Irã é uma das economias menos eficientes em energia do planeta. Isso significa que o Irã tem muita energia que não consegue vender com facilidade e nem usar de forma eficaz. É claro que isso vai além da economia pura.
Mas toda essa confusão energética, naturalmente, levanta suspeitas sobre suas supostas intenções de desenvolver energia nuclear como forma de geração energética. Realisticamente, eles têm toda a energia de que poderiam precisar. O problema está em como utilizá-la. Agora, embora crises crônicas de energia no país mais abundante em energia do mundo sejam claramente muito embaraçosas, isso não é o cerne do problema. É mais um sintoma muito óbvio. Melhorias na infraestrutura elétrica seriam possíveis, mas, como a energia já é fortemente subsidiada, não há um grande incentivo para contornar sanções a fim de facilitar ainda mais o acesso. O mesmo vale para coisas como refino de petróleo. No passado, o país chegou a importar muito petróleo porque não conseguia refinar o suficiente sozinho. Mas, quando as sanções foram intensificadas por volta de 2010, o Irã passou a desenvolver sua própria capacidade de refino para que pudesse realmente usar suas reservas para abastecer sua própria economia. Agora, essas refinarias não eram boas. Em parte, isso se deve à dificuldade de obter ferramentas e componentes modernos para construir essas instalações, e em parte, devido à corrupção e desvio de verbas que se tornaram endêmicos nas organizações do país. Elas produziam gasolina, sim, o suficiente para manter o fornecimento fortemente subsidiado à sua população e até começar a exportar para estados vizinhos aliados do Irã. O problema era que a gasolina saía dessas refinarias rudimentares com uma qualidade tão ruim que destruía motores de carros e causava sérios problemas de qualidade do ar nas grandes cidades. Mas era barata. Como uma espécie de pacto faustiano com seu povo, o Irã sempre tentou fornecer gasolina a uma taxa de R$ 30.000 por litro, e no passado oferecia até 150 litros por veículo por mês pela metade desse preço. Em teoria, isso equivale a aproximadamente 70 centavos de dólar por litro ou $2,65 por galão, e metade disso para os primeiros 150 litros. O que claramente é um baita negócio. Eu aceitaria esse negócio. Mas isso não é a história completa. Esse valor é baseado na taxa de câmbio oficial, que por sua vez é baseada em quase nada. Graças às sanções, quase não há comércio privado oficial. E a inflação no Irã tem sido extremamente alta fora dos poucos itens subsidiados. As pessoas estão tão ávidas por moedas reconhecidas internacionalmente que a taxa de câmbio real é cerca de 20 vezes maior que a taxa oficial. Isso significa que o preço real da gasolina dentro do Irã é mais próximo de 5 centavos de dólar por litro ou 17 centavos por galão. Isso criou um mercado negro próspero, onde as pessoas contrabandeiam esse combustível com desconto radical para países vizinhos e o vendem com uma margem de 2.000%, e ainda sai mais barato para os compradores do que nos postos oficiais. Em outras palavras, possivelmente o negócio de petróleo mais lucrativo e eficaz no país mais rico em energia do mundo é gente transportando o produto em tambores de 200 litros pelas fronteiras. Seria quase cômico se não fosse tão triste. Porque por trás de tudo isso estão milhões de pessoas que poderiam facilmente ter uma qualidade de vida muito melhor, mas não têm, porque o status quo é conveniente. Obviamente, um tema recorrente nos desafios do Irã tem sido as sanções. Reduzir essas sanções certamente ajudaria muito a melhorar a economia. Mas o problema é que a economia não é uma entidade única que toma suas próprias decisões. Ela é o produto de muitos incentivos conflitantes. Os Estados Unidos querem manter o controle na região e são fortemente contrários à produção de armas nucleares que possam ser usadas contra eles ou seus aliados. Claro que existe um debate antigo sobre os Estados Unidos atuarem como polícia global e se deveriam ou não ditar o que outros países podem fazer, mas gostemos ou não, por enquanto, eles podem. De qualquer forma, o Irã tem sido consistentemente um dos países mais sancionados do planeta. Para a maioria dos países, isso significa que eles também não podem fazer negócios com o Irã, mesmo que individualmente não queiram se envolver nessa situação. Empresas que fazem negócios com organizações iranianas podem ser impedidas de operar nos Estados Unidos, assim como de usar bancos americanos, seguradoras ou o Sistema Internacional de Transferência SWIFT, centrado nos Estados Unidos. Naturalmente, os Estados Unidos são um centro comercial mais valioso para se trabalhar do que o Irã. Mas, mesmo empresas ou países que não negociam diretamente com os Estados Unidos ainda precisam cumprir as sanções, porque podem querer fazer negócios com quem faz.
E as leis globais de conheça seu cliente fazem com que até mesmo vários graus de separação causem problemas. O primeiro grupo para quem isso é conveniente são as organizações dispostas a burlar essas regras para contrabandear petróleo iraniano para fora e trazer outros bens de volta, com grande margem de lucro em ambos os sentidos. O Irã também não está sem aliados. Foi um dos membros fundadores da OPEP, uma organização que poderia resistir fortemente à influência americana, se realmente quisesse. Coletivamente, a OPEP controla cerca de 60% do petróleo negociado internacionalmente, o que tem sido ótimo para manter os preços altos. Mas também significa que, teoricamente, poderia dizer: deixem o Irã em paz ou desligaremos o petróleo, e a maioria dos países teria que acatar. Claro que isso não aconteceu, porque embora esses países cooperem tecnicamente uns com os outros, fazem isso apenas para controlar a oferta de petróleo, e não para alcançar objetivos geopolíticos. Ou pelo menos é o que dizem oficialmente. Mesmo se fosse esse o caso, muitos membros da OPEP são, na prática, tão hostis, ou até mais, ao Irã quanto os próprios Estados Unidos. E, por fim, o sistema da OPEP funciona com cada membro individual, sacrificando um pouco de seu potencial produtivo para manter a oferta limitada. Se o Irã não pode vender seu petróleo de qualquer forma, isso facilita para todos os outros países. Por quê? Eles podem vender mais do que venderiam se o Irã estivesse abastecendo a demanda global. O status quo também é conveniente para países como a China, que são os maiores beneficiários da energia barata do mercado negro fornecida pelo Irã. Sem essas sanções, eles teriam que pagar os preços de mercado significativamente mais altos para atender muitas de suas necessidades energéticas. Mas, além de tudo isso, o status quo também é conveniente para a liderança do país. Concessões ao Ocidente seriam vistas como fraqueza por grupos fundamentalistas dentro da nação, e concessões ao próprio povo são vistas como um caminho perigoso. O petróleo e a energia fortemente subsidiados do Irã, por exemplo, claramente não estão funcionando como pretendido. Eles vêm sendo explorados por pessoas que aproveitam os descontos insustentáveis para lucrar. No entanto, quando o governo tentou acabar com esses subsídios, o país enfrentou alguns dos maiores protestos civis desde a revolução que derrubou o último regime. Na verdade, já fizemos um vídeo inteiro há alguns anos sobre por que o Irã não está muito motivado a oferecer liberdades e oportunidades econômicas ao seu povo. Então, como sempre, não queremos repetir demais aqui. Mas embora o status quo possa ser conveniente para todos os grupos que detêm o poder, mesmo às custas da população, é um status quo que não será sustentável a longo prazo. O desemprego é alto, a inflação é alta, a fuga de cérebros é um problema crônico há mais de 50 anos. E além disso, o Irã tem uma população que está envelhecendo muito rapidamente. Trabalhadores jovens e produtivos estão saindo sempre que podem, deixando para trás idosos que o Estado precisa sustentar. E apesar dos valores culturais rigidamente impostos, isso não se traduziu em altas taxas de natalidade. O Irã tem uma das menores taxas de natalidade entre os países de baixa renda no mundo, o que significa que todos os problemas só vão piorar à medida que a população se torne progressivamente menos produtiva. Realisticamente, fazer melhorias estruturais e duradouras exigiria reverter muitos sistemas dos quais a população passou a depender, o que, em um país já tão vulnerável, não é algo que a liderança esteja disposta a fazer. Essa liderança, que também é composta em grande parte por pessoas muito idosas, é estruturada de uma maneira que é fundamentalmente resistente à mudança, não apenas por seus valores altamente tradicionais, mas também porque é uma mistura estranha de indústria privada, teocracia e governo, tudo combinado em uma coisa só.